Galileu Galilei, ele foi matemático, físico, astrônomo e filósofo italiano. Ele fundamentou cientificamente a teoria heliocêntrica de Copérnico. Ele desmentiu lendas, estabeleceu princípios e causou uma renovação na história da ciência. Ele nasceu em Pisa, na Itália, no dia 15 de fevereiro de 1564. Ele era filho de Vincenzo Galilei, um comerciante de lã, e de Giulia Amanati. Ainda criança, ele revelou ter capacidades raras. E ele sempre foi interessado em artes e realizou excelentes pinturas. Ele tinha uma grande habilidade manual, então ele sempre estava fabricando brinquedos e engenhocas. Ele tocava órgão e cítara e sempre foi estimulado pelo pai. Então ele entrou na Universidade de Pisa para a fim de estudar medicina. Mas em 1585, Galileu Galilei resolveu abandonar os estudos de medicina para se dedicar exclusivamente ao estudo da matemática. Nesse mesmo ano, ele recebeu o convite para lecionar em Florença, onde se destacou por pesquisas em geometria. Em 1589, ele foi convidado para lecionar matemática na Universidade de Pisa. Com 25 anos, Galileu não era bem visto pelos outros professores. Não tinha o título universitário e ousava pôr em dúvidas as ciências de Aristóteles. Em 1591, depois de intrigas e disputas com os adeptos de Aristóteles, Galileu perdeu o posto de professor. Em 1592, através da indicação do Senado de Veneza, Galileu é nomeado para lecionar matemática na Universidade de Pádua. Durante 18 anos em Pádua, além das pesquisas em dinâmica, de que resultou a sua lei de movimento, procurou resolver um importante problema militar, que consistia em prever a trajetória de uma bala de canhão. Fez importantes descobertas astronômicas através da observação direta dos astros com a sua luneta. Teorias e realizações. Descobriu e enunciou as leis que reagem ao movimento pendular. Idealizou e desenhou um relógio preciso utilizando o pêndulo. Criticou abertamente as leis de movimento enunciadas por Aristóteles, que afirmava que um corpo leve cai mais devagar do que um pesado. Reformou que dois corpos caindo a uma só tempo de alturas iguais tocaria ao solo no mesmo instante, apesar da diferença do peso. E ele inventou o termômetro, construiu uma luneta telescópica e contestou a teoria de Aristóteles de que a Terra era o centro de todos os movimentos celestes. Com sua luneta, mostrou que Júpiter também era um centro astral com 4 satélites girando à sua volta. Descobriu os anéis de Saturno e fundamentou cientificamente a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Galileu Galilei ele foi totalmente contra a teoria de Aristóteles, que dizia que se a gente soltasse dois corpos de massas diferentes de uma mesma altura, o corpo mais pesado cairia primeiro ao solo. Ou seja, o tempo de queda desse corpo seria diferente. Essas crenças, elas duraram muito tempo e ninguém fez um experimento para ver se realmente era verdade. Até que Galileu Galilei, por volta do século XVIII, resolveu fazer um experimento. E ele chegou à conclusão de que quando dois corpos de massas diferentes, desprezando a resistência do ar, são abandonados na mesma altura, ambos alcançam o solo no mesmo instante. Conta a história que Galileu ele foi até o topo da Torre de Pisa e de lá ele realizou o experimento para comprovar a sua afirmativa sobre o movimento de queda dos corpos. Ele abandonou várias esferas de massas diferentes e percebeu que elas atingiam o solo no mesmo instante. Mesmo após muitas evidências de suas experiências, muitos seguidores de Aristóteles não se convenceram, e Galileu ele foi alvo de perseguição, em razão das suas ideias revolucionárias. E é muito importante deixar claro que a afirmativa de Galileu só é válida para a queda de corpos que estão no vácuo, ou seja, livre de resistência do ar ou no ar, e com resistência desprezível. Dessa forma, o movimento é denominado queda livre. O telescópio que o Galileu inventou, ele pegou como modelo uma luneta criada em 1608 pelo inventor holandês Hans Lippershey.
a partir das lentes dos primeiros óculos. Até então eram considerados utensílios domésticos comuns. Daí Galileu ele ficou sabendo dos detalhes da criação de Lippershey e com utensílios semelhantes, tubos e lentes, ele construiu um modelo 3 vezes mais poderoso que o do holandês. Esse primeiro modelo foi se aperfeiçoando por Galileu entre os anos de 1609 e 1610. Bom, eu vou falar um pouco sobre o conflito e a morte dele. Galileu Galilei passou a vida inteira em conflito aberto com o poder religioso, que controlava rigorosamente a ciência naquele tempo. Mergulhado no mundo da física, da astronomia, desmistificou lendas e negou teorias e também estabeleceu novos princípios. Ele foi obrigado pelas autoridades da Inquisição, que defendiam as leis de Aristóteles e renegavam sua brilhante explicação e ampliação da teoria heliocêntrica de Copérnico, a renegar publicamente as verdades científicas que descobria e desenvolvia sobre pena de morte. Impedido de prosseguir os seus estudos sobre o sistema Copérnico, ele se recolheu no seu castelo em Arcetri, nos arredores de Florença, onde se dedicou a comprovar novos métodos de pesquisa científica baseados na experimentação. Galileu Galilei morreu cego em Arcetri, na Itália, no dia 8 de janeiro de 1642. E em outubro de 1992, a Igreja Católica, através do Papa João Paulo II, reconheceu o erro que eles tinham cometido. Então, eu vou falar sobre as principais obras de Galileu Galilei, que é O Mensageiro das Estrelas, o diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo e a história das manchas e acidentes do Sol, que aconteceu em 1513. O Mensageiro das Estrelas foi feito em 1610, que ela descreve o relevo da Lua, os 4 satélites de Júpiter e a constituição da Via Láctea. Ela endossava a opinião de Nicolau Copérnico, que afirmava ser o Sol e não a Terra o centro do universo. Então a Terra girava em torno do Sol. O diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo ocorreu em 1632. Ele confronta o sistema de Ptolomeu, que acreditava que a Terra era o centro do universo, e o de Copérnico, com favores para o segundo, causando um grande celeuma. Ele também explica as razões que provam o movimento da Terra em torno do Sol. Então foi isso, prof. Obrigada por assistir.